Olá pessoal, sexta-feira, 24 de outubro, mais um dos nossos encontros aqui no canal Capital ou Povo Trabalhador, depois de uma semana de ausência por motivos de doença. Sem mais delongas e indo direto para o assunto, hoje eu queria discutir hoje eu vou discutir o que é o fascismo, qual é a sua verdadeira natureza. Nos últimos tempos, e principalmente a partir da crise financeira de 2008, 2009, com dimensões globais e um desgaste das instituições liberais, movimentos ultra-reacionários, conservadores e violentos começaram a pipocar no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. E evidentemente que pelas características desses movimentos, eles foram caracterizados como fascistas ou proto-fascistas, neofascistas, de ultradireita, de extrema direita, muitas vezes usados mais como uma ofensa contra o seu adversário direitista e sem muita precisão em relação à natureza do que é aquilo que eles queriam definir. Essas pessoas que começaram a chamar esses movimentos de fascistas, a estigmatizar esses movimentos de fascistas. Isso gerou um problema, e parece um problema grande, porque o fascismo mesmo, ele é uma grande ameaça para a classe trabalhadora. Ele é uma grande ameaça, e a gente precisa conhecê-lo para poder combatê-lo de forma apropriada. A literatura acadêmica, ela me parece bastante engessada em relação às definições, várias definições do fascismo. Como diz o professor Vladimir Safatli, eu sei que eu cito muito esse autor, esse filósofo, mas é porque eu tenho uma grande admiração por ele, mas ele disse uma coisa que eu considerei assim, genial. A literatura acadêmica parece mais uma taxonomia, um exercício de botânica, né? Para você classificar um movimento de fascismo, você precisa preencher vários critérios, como se fosse assim, a caracterização de uma espécie de uma planta, né? E tem isso, tem aquilo, é nacionalismo chauvinista, o ataque às instituições liberais, o que dificulta muito uma melhor caracterização desses movimentos, levando a várias confusões conceituais, sem mencionar que nós vivemos um outro tempo histórico, de quando surgiu o fascismo na Itália e sua expressão na Alemanha, chamada de nazismo por causa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o Partido Nazista, mas era um movimento fascista em essência. E essa confusão embota a nossa visão e dificulta o combate desse tipo de movimento. Nós precisamos ter definições um pouco mais claras. O claro aqui vai entrar quase que como um trocadilho. Vocês verão. Então nós precisamos ter noções mais claras sobre a natureza desse movimento e a melhor forma de combatê-lo. Eu usei um informe de uma revolucionária alemã do início do século passado, a Clara Zetkin. Clara Zetkin era uma espartaquista, inicialmente, muito ligada a Rosa Luxemburgo, que fundou, junto com essa última, o Partido Comunista Alemão, o KPD, e se tornou um dos expoentes principais desse partido a partir de 1919, quando Rosa Luxemburgo e seu parceiro, Karl Liebknecht, foram assassinados
por chamados ultradireitistas. Zetkin tem além de uma visão bem pragmática, porque não é uma visão acadêmica, é uma visão militante, ela estava lá, ela viu o movimento crescer, tanto na Itália quanto na Alemanha, e era uma voz combativa e propositiva, ela torna essa análise, na minha visão, muito mais clara. A Clara é mais clara em relação a isso. E ela faz isso a partir da observação do crescimento do movimento fascista na Itália. Aqui nós vamos fazer um preâmbulo muito rápido de como nasceu o partido fascista na Itália. Em primeiro lugar, fasci significa liga, e ele nasce de uma liga criada pelo próprio Mussolini, Benito Mussolini, um ex-socialista, militante desde 1914, que era a Liga dos Combatentes Italianos. Os combatentes italianos, apesar de terem sido vitoriosos na Primeira Guerra, fazendo parte da Entente, chegam e encontram um país arrasado pela Primeira Guerra Mundial. E eles foram arrancados da sua situação de classe e se viram numa situação de proletarização das suas condições materiais. E, por outro lado, viram também, naquilo que sempre foi a referência deles, que era a democracia liberal burguesa, completamente falida, sem condições de oferecer alternativas viáveis à grave crise financeira e à deteriorização das condições materiais dessa fração das classes sociais na Itália. Essa é a origem dos fasci, da Liga, do fascismo. Ele rapidamente se torna um movimento de massas, em primeiro lugar, porque a crise atingia fortemente a classe trabalhadora. Os movimentos de esquerda, naquele momento, eles refluem diante de uma situação que era pré-revolucionária. Eu já citei isso aqui no canal, nos primeiros vídeos, onde eu falo sobre austeridade, falo sobre o livro da Clara Matteu, quando os socialistas comandam uma série de invasões de fábricas, ocupações de fábricas, inclusive com programas de autogestão e várias greves que também iniciam-se no segmento dos trabalhadores da siderurgia e depois abarca os ferroviários. Essa situação é uma situação pré-revolucionária que preocupou bastante a burguesia italiana. Isso foi em 1920, pouco mais de 2 anos da Revolução Bolchevique. Eles viam sim uma ameaça revolucionária naqueles movimentos de trabalhadores. Desde 1919, ainda com um número pequeno, baseado naquele grupo de oficiais, os fascistas começam a investir contra os trabalhadores, usando a violência, com milhares de assassinatos no campo, atacando as ligas camponesas, e milhares de assassinatos também nas cidades, particularmente no norte industrializado, com ataques aos sindicatos. A burguesia percebe essa situação, ela percebe a sua fraqueza naquele momento para lidar com a situação e utiliza esse movimento fascista para controlar os trabalhadores. Por outro lado, o movimento de esquerda, representado pelo Partido Socialista Alemão, o PSI, o Partido Comunista Italiano não tinha ainda projeção suficiente. O PSI ele recua no movimento
que iniciou, de ocupação das fábricas e tensionamento com a burguesia, em troca de determinados ganhos no campo trabalhista, de conquistas trabalhistas que nunca vieram. Os fascistas crescem em número, como reporta a Zetkin. Em 1921, eles já eram em torno de 300 mil. Perto da Marcha de Roma de 22, ela estimava 500.000 de fascistas. Mussolini dá o golpe, com a anuência completa das frações burguesas da Itália, e se torna chanceler desse país. Evidentemente, aí é uma contradição, e essa contradição faz parte do movimento fascista, que, na verdade, ele lidava com duas burguesias, basicamente, uma burguesia do centro e do sul do país, que era agrária, semifeudal e monarquista, e uma burguesia do norte do país, que era republicana e industrial. Duas burguesias que tinham interesses conflitantes. Ele próprio era um republicano, mas ele não pôde impor a sua vontade de fundar uma república italiana inicialmente, porque ele tinha que se equilibrar entre essas duas burguesias. E nem mesmo pôde fazer o ataque direto às instituições liberais, porque uma fração da burguesia liberal ainda resistia em preservar essas frações. Ele só completa o seu ciclo e impõe o Estado fascista com a ascensão de Hitler na Alemanha em 1933. A partir desse resumo rápido, a gente pode concluir, ou pode extrair, o que seriam as características fundamentais desse movimento ultradireitista e, de certa forma, populista, a gente pode dizer assim. Bom, primeiro, ele é um movimento de massa. O fascismo sempre é um movimento de massa. Ele atinge das classes trabalhadoras, praticamente desenganadas pela crise do capitalismo global, até as classes mais altas, atingindo setores da burguesia, passando pelos segmentos médios, que estão comprimidos e perdendo seu status ou sua condição de classe por causa da crise econômica e sofrendo até um certo processo de proletarização. Por outro lado, a falência da proposta da esquerda, que ou por optar por uma agenda reformista, como foi no caso da Alemanha, com o SPD, o Partido Social Democrata, ou com o recuo do PSI na Itália, abandona a perspectiva revolucionária, abandona a perspectiva de mudança concreta da classe trabalhadora e deixa de ser referência para ela própria, para a classe trabalhadora e para os outros segmentos da sociedade. Então, e associada a isso, a decadência, a desintegração das instituições liberais. Isso faz com que essa grande massa se mova, opte racionalmente por um movimento que eles julgam ter mais chances de mudar concretamente as suas condições de vida. Vejam aí que se trata de uma escolha racional, diferente do que se diz hoje da mobilização dos afetos, ou mesmo da ignorância, do terraplanismo. Não tem nada disso. É porque a classe trabalhadora, principalmente, ela não tem alternativa. As alternativas testadas, tanto
as, as instituições liberais, o Estado liberal, falhou, como as esquerdas, ou recuaram ou aderiram ao programa da própria sociedade liberal. Então não restou outra alternativa a esse segmento da sociedade, a não ser aderir ao fascismo. Essa é uma das características. A outra característica é que o fascismo sempre é um movimento internacional, porque a crise do capitalismo, ela é internacional. O capitalismo é internacionalizado. A Primeira Guerra levou a crise a quase todos os cantos do mundo, e muitas vezes agravando crises já pré-existentes. Então, levando a essa pré-condição fundamental para a instalação de um movimento fascista e, a depender do desenrolar dos fatos, de um Estado fascista. Outro aspecto importante é só lembrar que um movimento fascista, porque ele não venceu, ele não deixou de ser fascista, né? Às vezes ele é um movimento fascista, ele tenta avançar no seu projeto, ele falha, mas ele não deixa de ser fascista porque falhou, né? Bom, esse é, então, assim, o caráter de movimento popular do fascismo. E o seu caráter internacional são condições fundamentais para caracterizar o movimento fascista. O outro trata-se da ideologia fascista. O fascismo ele troca a noção de luta de classes como instrumento transformador da sociedade pelo Estado. Pelo Estado e pelo nacionalismo, eu diria que nacionalismo chauvinista, com gradações. Ele teve gradações mesmo com a Itália e a Alemanha. A Alemanha foi muito mais chauvinista e supremacista do que a Itália. Mas essa noção do Estado como o elemento transformador da sociedade foi descrito por autores como Erich Hobsbawm e entre outros como chamado Estado orgânico. Então ele substitui a noção da luta de classes por uma formação de estamentos na sociedade, indo do maior nível até os níveis mais inferiores, onde estariam a maior parte da população, e teriam a sua função, uma certa funcionalidade, formando um organismo, tendo uma organicidade. Isso era bastante funcional para o fascismo, porque abolia as lutas das classes trabalhadoras e abolia qualquer projeto socialista. Não há projeto socialista sem a noção de luta de classes. E o fascismo tinha como seu maior inimigo, ou declarava como seu maior inimigo, justamente os comunistas e os socialistas. O outro é o caráter pseudo-revolucionário, Clara Zetkin me chama a atenção particularmente para isso, é muito interessante, porque o fascismo na Itália, ele cresce prometendo mundos e fundos para a classe trabalhadora. Carga de trabalho de 8 horas, aumento dos salários, participação na gestão das empresas, das indústrias, no caso, né? Mudança na estrutura agrária. Nada disso ele cumpriu, mas ele prometeu. Mas, na verdade, o projeto do fascismo, como eu demonstrei no vídeo que eu já citei, era aplicar austeridade. Austeridade de Rich, de Pantaleone, todos eles italianos, esses 2 italianos, de Haltry, que era inglês. Ou seja, era aplicar um programa que era favorável às burguesias, particularmente a burguesia financeira. E a aplicar uma repressão violenta contra os movimentos dos trabalhadores, o que era bastante conveniente também para as burguesias. E ele o faz.
ele o faz. E um outro aspecto bastante importante, que é a utilização da violência como método político. Não há mais conversa, coisa é no porrete mesmo. Isso aconteceu no início do fascismo na Itália, praticamente dizimou o movimento socialista e o movimento comunista. Gramsci foi parar na cadeia e na cadeia morreu, Antônio Gramsci, o grande Antônio Gramsci. E de forma similar, anos mais tarde, ocorreria na Alemanha. Na Alemanha tem algumas particularidades. O nacional chauvinismo supremacista e racista tinha traços muito mais intensos do que na Itália. Aliás, a Itália acaba sendo influenciada pela Alemanha nesse aspecto, se tornando um pouco parecida com a Alemanha nesse sentido, mas ainda menos intensa. E ela também cresce da crise global, da falha ou da traição da sua perspectiva revolucionária a partir dos movimentos de esquerda reformistas, como no caso do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, e de outros partidos sociais-democratas, como o SPD, do Otto Bauer, que chega a dizer que o fascismo foi causado pela violência bolchevique. Naquela época já tinha gente de esquerda para falar besteira. Já tinha bastante gente. Otto Bauer certamente era uma dessas pessoas. Então, tinha como causa assim, a falência dos movimentos da esquerda, a falência do sistema liberal da República de Weimar, que não conseguiu, de forma alguma, minimamente contornar a crise econômica da Alemanha, dar uma mínima proteção aos trabalhadores. E, como já foi comentado aqui também, em 1933, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores tem uma expressiva votação e ocupa quase um terço aí do hashtag, não suficiente para ter a maioria e eleger Hitler chanceler, mas numa manobra junto com os liberais, que também viam o perigo vermelho como o maior perigo para eles, como representantes da burguesia, uma manobra dos liberais, capitaneadas pela democracia cristã de von Papen, formam a maioria e elegem Hitler chanceler. Hitler também tinha um programa pseudo-revolucionário, pseudo-popular. Inclusive, uma curiosidade, ele promete para cada trabalhador o carro do povo. O carro do povo só sairia em 1945 e é o nosso clássico Fusquinha. Mas essa é uma das promessas de Hitler para a classe trabalhadora. Evidentemente que ele entrega o contrário. Hitler faz o maior programa de privatizações, sei lá, até talvez a época do Fernando Henrique Cardoso ou agora no Lula 3. Hitler privatiza até o poderoso Deutsche Bank, que bastante estudado por Vladimir Lenin no seu livro Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Ele privatiza tudo, ele entrega tudo para a burguesia. E a burguesia o apoia em troca. Claro que também havia contradições, como havia na Itália, com certos setores liberais que tentaram resistir, mas o nazismo era ainda mais violento, mesmo internamente, e abafa logo essa burguesia, e a partir da guerra ele impõe o seu Estado fascista, e a partir de 1939, na verdade, impõe o seu Estado fascista na sua forma mais plena, com o controle das instituições
e, na verdade, com a dissolução das instituições liberais. Mas vejam aí que temos as condições que precipitam a crise do capitalismo, a falência dos movimentos de esquerda, um movimento ultranacionalista, contra-revolucionário, mas com um programa aparentemente revolucionário e aparentemente popular, a noção de um Estado orgânico, totalitário, evidentemente, mas se você cumprisse o seu papel nesse organismo, você teria a chance de prosperar. Essa promessa, evidentemente, era uma promessa falsa, mas foi bastante eficaz. As outras características atribuídas, o caráter reacionário, é evidente, não estamos falando de uma outra direita. O chamamento para elementos tradicionais, às vezes semi-feudais ou feudais, no campo cultural, sim, isso ocorreu no nazismo, muito menos no fascismo. Apesar das manifestações do Mussolini, ele tentando se apresentar como se fosse o imperador de Roma, mas não passou disso. Na Alemanha isso foi um pouco mais pronunciado. Tinha a eugenia era uma marca muito mais do Estado fascista alemão do que do italiano, e de outros estados fascistas que se seguiram, como na Polônia, não tinham essas características. Em vez de, então, para preencher os critérios de um Estado fascista, você não precisa seguir toda a taxonomia que foi proposta pela literatura acadêmica até o momento. Existem variações do movimento fascista, mas o que é fundamental, o que foi provado por Klaus Zetkin, são a crise global do capitalismo, a falência dos movimentos de esquerda, a adesão de amplos segmentos da população ao projeto nazista, ou seja, um movimento popular, de base popular, um caráter internacional desse movimento, isso já era presente na época, a formação desse Estado orgânico, e essas são, para Klaus Zetkin, as condições fundamentais do Estado fascista. Se nós olharmos hoje para os projetos que nós temos de fascismos no mundo, será que nós vamos encontrar essas condições? Vamos olhar aqui no Brasil, em que o fascismo é chamado de bolsonarismo hoje. Tem essa outra característica, né, que é o do líder carismático. Olha, há líderes carismáticos em vários movimentos, isso não faz um movimento fascista por causa disso. Pode ter o líder carismático, mas pode não ter. Pode não ter. Então, se a gente olhar, o bolsonarismo, ele nasce de uma crise econômica? Sim, ele nasce de uma crise econômica. Houve falência das esquerdas em completar o seu projeto? A esquerda reformista, o centro-esquerda reformista brasileira, representada pelo PT, nos últimos 20 anos, entregou nada mais do que políticas focalizadas e não mudou nada na estrutura que foi herdada justamente das instituições liberais representadas por Fernando Henrique Cardoso na década de 90, que era o programa econômico neoliberal. Então, esse elemento também está caracterizado. Houve falência das instituições liberais? Sim. Sim. Em 2016, nós tivemos um golpe parlamentar, que é mais grave ainda, né? Que são as instituições se golpeando. Então, houve sim. Há uma característica nacionalista
e, de certa forma, chauvinista? Não. Nacionalista, assim, na retórica só, né? Chauvinista, muito menos. Na verdade, o fascismo brasileiro é entreguista. Ele não é nacionalista chauvinista. Ele é racista, ele é xenófobo, ele ataca a população LGBTQIA+, ele ataca os negros, principalmente os negros periféricos, ele ataca os pobres, ele ataca os comunistas, enfim, e o conceito de comunismo para o fascismo brasileiro é bastante alargado, né? Então, sim, na minha avaliação, o bolsonarismo é um movimento fascista. E aqui eu não estou fazendo uma ofensa, nem no menos um elogio. Eu estou constatando, a partir da literatura que tem disponível, que o bolsonarismo é um movimento fascista. Mas ele não chegou, ele não concluiu. Não concluiu. Ele não conseguiu dissolver as instituições liberais. Pelo contrário, Bolsonaro está preso porque tentou. Mas o fato de não ter conseguido não deixa de torná-lo não fascista, não deixa de torná-lo fascista. Ele é fascista, só que ele fracassou até agora. De uma forma semelhante, a gente pode pensar o trumpismo. O trumpismo tem várias dessas características. Mas quando você vai, por exemplo, a falência das esquerdas, a esquerda nos Estados Unidos, ela é muito pouco expressiva. Mas houve a falência das instituições liberais, principalmente a partir da crise de 2008, 2009. Milhares de pessoas nas ruas, milhares de pessoas desempregadas. Na Europa, você tem a crise do capitalismo, a falência das esquerdas e o surgimento de movimentos, esses sim, nacionalistas e de uma certa forma chauvinistas, xenófobos, ultra-reacionários, anacrônicos, como o que é chamado de lepenismo na França. Mas nós temos o Chega em Portugal, a perigosa FD, chama a atenção a muito perigosa AfD na Alemanha. Só que nenhum deles chegou ao governo ainda, muito menos ao poder. Veremos. Mas nós temos pipocando vários movimentos de caráter fascista, sim. O chamado lepenismo é um deles. A AfD não tem nenhuma dúvida. O Chega também tem todas essas características. O Milei na Argentina, apesar de flertar bastante com o fascismo, já não me parece um fascismo. Apesar da grande votação que ele teve, eu não consigo enxergar essa penetração, esse movimento popular arraigado sob sua liderança, e não consigo perceber nenhum movimento parecido com movimentos fascistas na Argentina. Eu não consigo. Lá o peronismo ainda é muito forte, teve uma derrota grande durante o governo de Alberto Fernandes, mas o movimento popular da Argentina continua sendo peronismo em todas as suas contradições. Governos como Noboa, no Equador, são governos cruelmente autoritários, mas dificilmente você vai conseguir caracterizá-lo como fascistas. Dificilmente como fascista. E por aí vai. É evidente, e para concluir, que o fascismo necessita, para ser caracterizado como tal, de uma crise global do capitalismo, estamos vivendo sobre ela, de uma falência do projeto das esquerdas, de um abandono da sua perspectiva revolucionária em vários lugares do mundo, principalmente na Europa, aqui no Brasil. Isso aconteceu. Um movimento de massas
calcado numa promessa de ruptura com as instituições liberais e uma proposição de mudança através daquele conceito de Estado orgânico, tem que estar presente para caracterizar. O resto pode estar presente ou não. Pode estar presente ou não. Frequentemente está. Xenofobia, etc. O nacionalismo chauvinista, ele não me parece ser uma condição definidora para o fascismo. Ele pode estar presente, ele pode não estar presente. Bom, gente, avançamos bastante no tempo. Eu já imaginava, porque, na verdade, o assunto ele não é tão simples assim, mas finalmente terminamos. Era o que eu tinha para dizer. Novamente, eu repito, espero que tenha sido útil a exposição. Um bom final de semana para todos. E se der tudo bem, se a minha saúde continuar melhorando, nos encontraremos na próxima sexta-feira. Até lá, gente.